Olá, bem-vindo ao curso de Geometria Plana, Geometria Espacial e Trigonometria do Círculo Unitário. Então, nesse curso, nós vamos calcular área de figuras planas, volume de sólidos e as relações trigonométricas do círculo unitário, a lei do cosseno, a lei do seno e todas as relações trigonométricas. Tá bom? Para começar, nós vamos avaliar a construção do túnel de Eupalinos, feito há cerca de 2.600 anos na ilha grega de Samos. Esse túnel era um aqueduto que trazia água do lado norte da ilha para o lado sul. Então, por questões de logística, a cidade ficava do lado sul, próxima ao mar. Mas a fonte de água era do outro lado do Monte Castro, do lado norte. Então, o problema de Eupalinos era construir um aqueduto que levasse água do lado norte, passando por baixo do Monte Castro até o lado sul. Então, para construir esse aqueduto, nós vamos desenhar um triângulo retângulo imaginário. Por que imaginário? Porque ele vai ficar embaixo do Monte Castro. Eu não tenho acesso aos lados, né? Para poder saber o tamanho dos lados ou os ângulos de construção. Então, a gente vai imaginar esse triângulo com o lado X, lado Y, ângulo A e ângulo B, e nós vamos precisar de alguns cálculos utilizando a geometria plana para poder encontrar esses valores, para que os escravos na época pudessem partir do lado norte, escavando o túnel, e outro grupo de escravos partindo do lado sul, e que eles pudessem se encontrar corretamente no meio, embaixo da montanha, né? Então foram duas equipes de escravos para que o tempo fosse diminuído pela metade, né? Se fosse só um grupo escavando numa direção, demoraríamos o dobro do tempo. Para saber as medidas dos lados desse triângulo, nós vamos precisar construir linhas auxiliares para que a gente possa depois deduzir os vértices desse triângulo. Então nós vamos construir essas linhas imaginárias, por quê? Porque passando por fora do Monte Castro eu consigo medir. Eu não consigo medir o que está embaixo do monte, né? Eu não posso acessar embaixo do monte, mas por fora do monte, dando a volta no monte, a gente pode saber essas medidas e a partir dessas medidas deduzir os lados desse triângulo imaginário que está embaixo do Monte Castro. Tudo bem até aqui? Então foi medido, né? Essas linhas auxiliares foram medidas. E aí para encontrar o valor de y, que é um cateto do triângulo retângulo, nós vamos somar toda essa altura na vertical, 199,3 mais 541,4 mais 184,7. Temos a altura total. Mas eu não quero saber a altura total, eu quero saber o valor de y. Para isso a gente precisa tirar 87,2 e 131,3. Ao fazer esse cálculo, nós obtemos o valor de y. Então, calcule aí. Basta somar as alturas na vertical e depois subtrair os pontos que a gente não deseja. Na horizontal, para o cálculo de x, o raciocínio é o mesmo. Nós temos as nossas linhas auxiliares horizontais, então essa de 1.529,4 metros, a outra de 321,3 metros, que nos dá uma distância total. Mas eu não quero a distância total, né? Eu quero só o valor de x. Mas eu posso obter subtraindo os valores 945,1 e 253,8. Então, soma tudo que tem na horizontal, dá o comprimento total, subtraio aquilo que eu não preciso e encontro o valor de x. Olha, o nosso triângulo já está começando a ter as suas medidas, né? Então, vamos calcular? Então, ao fazer as somas e as subtrações dos lados, nós obtivemos um triângulo com lados 706,9 e 651,8. Ótimo, né? Então a gente já achou os lados do triângulo imaginário que estão embaixo do Monte Castro. Mas eu preciso saber o ângulo que os escravos devem começar a escavação a partir da entrada, né? Tanto do lado sul, vão escavar, e também preciso saber o ângulo que eu devo escavar a partir do lado norte. E para isso nós vamos usar a trigonometria para calcular esses ângulos. A tangente do ângulo que vai ficar ali do lado norte vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente.
Se eu sei a tangente de um ângulo, pela operação inversa da tangente, que é a operação arco-tangente, a gente pode obter o ângulo, que é o que nos interessa. Vamos fazer esse cálculo? Então, a tangente do ângulo do lado norte é 706,9 dividido por 651,8. Aplicando o arco tangente, obtemos o ângulo de 47,3 graus. E a partir daí, eu posso escavar com esse ângulo a partir do lado norte. Se a soma dos ângulos de um triângulo retângulo é 180 graus, e eu tenho o ângulo reto de 90 graus e o outro ângulo que eu já calculei através da tangente, eu posso calcular o ângulo lá do lado sul, que é de 42,7 graus. E aí, a partir de então, posso começar a escavação e os escravos vão se encontrar embaixo do Monte Castro, com precisão. Foi assim que Eupalinos construiu o seu túnel, o seu aqueduto. Uma obra de engenharia fantástica, né? Se a gente pensar que isso foi feito há 2.600 anos. Tudo bem? Então, essa foi a nossa aula inaugural. Eu espero que vocês tenham gostado, né? E durante o nosso curso, nós vamos utilizar 2 aplicativos gratuitos, que eu vou indicar nas próximas aulas, né? Que vão nos ajudar nos conceitos e nos cálculos de geometria plana, geometria espacial e também do círculo trigonométrico. Nesse primeiro aplicativo, de geometria plana e espacial, a gente vai estudar as principais figuras geométricas, né? Como, por exemplo, o quadrado, e nós vamos utilizar as fórmulas e também o cálculo para nos ajudar a fazer os exercícios, né? Então, por exemplo, lado A2, o aplicativo já nos dá o valor da diagonal e também nos dá o ponto do centro de gravidade, né? Então a gente vai estudar a teoria, nós vamos estudar os conceitos através das fórmulas, né, e da compreensão da figura geométrica, e a partir daí fazer muitos exercícios utilizando os aplicativos. Certo? Vamos ver mais uma figura aqui. O trapézio. Então, olha só, o trapézio tem a altura, as bases, os lados, etc, né? Então nós vamos dar uma olhada sempre nos conceitos, nós vamos entender a figura geométrica, a construção da figura geométrica, e com o auxílio do aplicativo, nós vamos fazer muitos exercícios, calculando e achando os resultados. Outro aplicativo que nós vamos usar é o aplicativo do círculo trigonométrico unitário, onde nós vamos obter todas as relações trigonométricas, seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante. Nós vamos estudar as leis dos senos, as leis dos cossenos. Então nós temos bastante trabalho pela frente, mas é muito bacana, né? Quando a gente aprende esse conceito, entende que não é tão complicado assim, basta a gente se dedicar um pouco, né? Para que a gente possa adquirir esses conceitos. Então eu espero que tenham gostado dessa aula inaugural. Para acessar todos os conteúdos, basta se inscrever no canal e assistir às próximas aulas. Obrigado e um forte abraço.